Livro Milagres que Acontecem, por Mary Kay Ash. Capítulo 16. É impossível doar-se mais do que Deus. Num dia destes, recebi um envelope contendo 20 notas de $1. Com o dinheiro havia um bilhete de uma diretora pedindo que eu autografasse cada nota para que pudesse com elas premiar suas consultoras. Isso frequentemente acontece e sempre escrevo a mesma coisa ao lado do meu nome. Mateus 25, 14 ao 30. Essa é a parábola dos talentos. Realmente acredito que fomos criados para usar e multiplicar tudo o que Deus nos deu. A Escritura diz que quando o fizermos, receberemos ainda mais. Essa verdade tem sido dramaticamente ilustrada durante toda a minha vida, mas gostaria de contar um exemplo muito especial. Há alguns anos, o pastor da minha igreja pediu que eu falasse à congregação com a finalidade de reunirmos fundos para um centro de aprendizagem infantil. Devo admitir que minha primeira reação foi um suspiro, bem disfarçado, eu espero. A arrecadação de fundos estava muito lenta. A cada domingo, um membro da congregação fazia um apelo para a coleta, mas os resultados ainda eram muito desanimadores. Não importava quem falasse, conseguíamos apenas $600 a $1.000 por semana. Nesse ritmo, não teríamos a construção por muito e muito tempo. Com tudo isso em mente, hesitei em aceitar a responsabilidade de um discurso na manhã de domingo. Além disso, não estava envolvida com a escola dominical, portanto, disse ao pastor: mas não sei nada a respeito do trabalho com as crianças em nossa igreja. Por que não chamar alguém que trabalhe nesta área? Você acredita que as crianças devam ser trazidas para a igreja? Ele questionou. Bem, sim, é claro que eu acredito, respondi. Então diga isso, concluiu. Ele havia me convencido. Quando? Eu perguntei. O pastor era sábio. Estou certa de que ele sabia que as pessoas concordariam com qualquer coisa daqui a 6 semanas. Decidi que não podia ser pior do que qualquer um já havia sido e concordei em tentar. Eu o farei, respondi. As 6 semanas voaram, pois estava muito ocupada no escritório e tinha compromissos de viagens. Mas, no fundo da minha mente, estava sempre buscando as palavras certas para dizer à congregação. O fato de não ter escrito meu discurso me incomodava, porque geralmente planejo esse tipo de tarefa com muita antecedência. Mel e eu estávamos em Chicago na semana anterior e outra vez não foi possível achar tempo para sentar e escrever. Na noite anterior ao discurso, chegamos em casa bem depois da meia-noite. Estava muito preocupada porque as palavras certas ainda não haviam surgido. Mas convenci-me de que seria melhor ter uma boa noite de sono e planejar meu discurso pela manhã. Naquela manhã, Mel e eu dormimos demais. Quando acordei e olhei para o relógio, já passava das 10. Tinha menos de 1 hora para reunir meus pensamentos e estar na igreja. Geralmente, preciso de mais tempo do que isso para me arrumar todas as manhãs. Quando eu iria escrever meu discurso? Pretendia ter tido um tempo para trabalhar melhor na apresentação possível para aquela manhã. E veja o que aconteceu. Por 5 segundos pensei que gostaria de simplesmente ficar em casa. Mas era impossível, tinha que manter a minha promessa. Mel já estava correndo para se aprontar e eu fiz o mesmo. Agarrei o primeiro vestido que eu vi no closet e enquanto o vestia pensei: Senhor, coloque em minha boca as palavras de valor e faça-me parar quando tiver dito o suficiente. Obviamente o discurso estava nas mãos dele. Eita. Vamos lá. Obviamente o discurso estava nas mãos dele, pois não tive tempo de sequer pensar. Você terá que me dizer o que falar, Senhor. Eu orei. E então fiquei paralisada enquanto fazia minha maquiagem, porque veio um pensamento tão claro e repentino que eu fiquei chocada. Mary Kay, diga à congregação que você dará a mesma quantia que todos derem hoje. Esse pensamento foi tão vívido que coloquei a maquiagem na bancada e falei alto: espere um momento, Senhor. Preciso pensar sobre isso. Por sorte, Mel não me ouviu falando sozinha no closet.
Ele vai achar que eu sou louca, pensei. Se tentasse indicar que Deus havia falado comigo, qualquer pessoa estaria autorizada a dizer que eu necessitava de mais descanso do que eu estava tendo. Falar com Deus é uma coisa, muitas pessoas o fazem. Eu já vi muitas pessoas que dizem que Deus fala com elas, mas isso foi o mais perto que eu havia chegado. No carro tive alguns momentos para pensar e rezar. Estava tentada a contar a Mel sobre a minha ideia. Não se atreva, repetia para mim mesma enquanto estávamos no caminho da igreja. Tentei organizar meus pensamentos para o discurso, mas tudo o que podia era pensar sobre aquela frase que tão clara e inesperadamente veio à minha cabeça. Mary Kay, diga à congregação que você vai dar tudo o que deram hoje. Quando chegamos à igreja, o coro já estava em seu lugar e o culto estava para começar. Tivemos que andar pé ante pé para chegar aos nossos assentos. Mal tínhamos sentado, o pastor me chamou para o púlpito. Enquanto andava para o púlpito, me dei conta de que não tinha a menor ideia do que eu ia dizer. Uma vez mais pensei, Senhor, isso está nas suas mãos. Encontrei-me, então, falando sobre os anos em que ensinei na escola dominical em Houston. Lá havia trabalhado com crianças de 4 e 5 anos e testemunhado o valor do ensino da Bíblia às crianças. Falei da importância de ensinar a diferença entre o certo e o errado. Lembrei-me de Provérbios. Treine uma criança na maneira que deve ser e quando for adulta ela se manterá no caminho. Ouvi-me então dizendo, vocês sabem, todos temos falado dessa construção faz algum tempo. A cada domingo temos arrecadado mais ou menos $600. Numa boa semana chegamos a 1.000. Mas nesse ritmo as crianças serão avós antes que a construção esteja concluída. Precisamos tomar uma providência a esse respeito. Vocês já ouviram falar sobre a nossa companhia e como operamos com base em dinheiro à vista. Bem, tudo que vocês doarem hoje, eu vou doar também. Houve um silêncio absoluto. Respirei fundo e continuei. Vocês sabem que temos uma operação que não permite crédito. Portanto, hoje não quero promessas de vocês. Quero dinheiro ou cheques. E então, para ficar claro, repeti. Tudo o que for doado por vocês hoje, eu doarei também. Pronto, eu tinha feito. Olhei de relance para Mel. Como não tinha falado com ele sobre a minha ideia e, sendo Mel aposentado, sem talvez poder bancar essa oferta, tinha falado apenas em meu nome. E também não queria ferir seus sentimentos por ter falado em meu nome somente. Qualquer que fosse a quantia, sabia que teria que doá-la pessoalmente. Mel parecia chocado, e além dele, muitas outras pessoas. Mas a maior parte da congregação estava simplesmente lá, sentada. Não percebia nenhuma reação. Enquanto eu voltava para o meu lugar, já estava me recriminando pelo fracasso da ideia. Olhe para você, pensei. Você pode vender cosméticos, mas não pode vender o trabalho de Deus. Quando o pastor terminou seu sermão, fez uma pausa e disse: Hoje tive certa dificuldade de conseguir sua atenção. Espero que seja porque vocês estão pensando na oferta da Mary Kay. Então ele olhou para mim e disse: Mary Kay, sei que muitos de nossos congregados escrevem seus cheques antes de virem à igreja e poderão não estar com seus talões agora. Estaria bem se dessemos a eles um prazo até às 5 da tarde de hoje? Está bem, eu disse. Estava surpresa por ver que o pastor imaginava que a congregação iria responder, mas tinha esperança de que ele estivesse certo. Às 5 da tarde estava esperando ansiosamente o telefone tocar. Pensei durante a tarde toda quanto teria sido doado, mas ninguém telefonava. Olhava constantemente para o relógio e as horas continuavam passando. A cada hora eu desanimava mais. Quanto mais tarde, pior eu me sentia. Costumeiramente conversava com o Mel sobre minhas preocupações, mas dessa vez estava demais embaraçada para comentar sobre isso. Chegou a hora de irmos dormir e ainda não tinha nenhuma notícia. Aproximadamente às 10 horas da manhã seguinte, finalmente recebi um telefonema do presidente do comitê da construção. Esperei que telefonasse ontem à noite, eu disse. O que aconteceu? Foi tão mal assim?
Oh, não, ao contrário, foi fenomenal. Fenomenal? 1.000? Talvez mais? Talvez 2.000? Ou mesmo 5.000? O que você quer dizer com isso? Perguntei. Agora, Mary Kay disse cuidadosamente: antes de te contar qual é o número, quero te dizer o que debatemos em nossa reunião. Pode dizer. Estivemos conversando sobre isso durante algum tempo e decidimos que não queremos que você mantenha a sua oferta. Eu fui encarregado de deixar isso absolutamente claro para você. Nós sabemos que você jamais esperaria o que aconteceu, nem tampouco nós esperávamos. Eu fiz a oferta e vou mantê-la, eu disse. Você não tem que mantê-la, quero que saiba disso. Certamente vamos compreender se você o fizer. Tá, quanto? Estava começando a soar mais para $5.000, talvez 10.000. Se tanto, que maravilha, ele ainda hesitava e eu pensei, talvez 20.000? Finalmente ele falou, são $107.748. Eu era a pessoa que tinha ido para a cama na noite anterior rezando para que tivessem doado pelo menos $1.000. Nunca antes em minha vida tive sentimentos tão conflitantes. Aqueles 107.748, juntamente com a minha contribuição e o que tínhamos acumulado, seria o suficiente para começar a construção imediatamente. Tinha pedido a Deus para me dizer o que falar e Ele certamente o fez. Tive um sucesso muito além do que qualquer sonho. Por outro lado, a minha convocação se voltou contra mim muito claramente. Eles tinham que dar em dinheiro. E também eu, hoje. Então o silêncio no meu lado da linha estava se tornando notável. Você está aí? Ele perguntou. Sim, suspirei. Minha cabeça estava trabalhando furiosamente. Não deixo tal quantia de dinheiro em minha conta bancária. Assim que o dinheiro entra, eu invisto. Mas todos os outros membros conseguiram e de alguma maneira eu iria também conseguir. A única solução que me ocorreu foi cancelar um compromisso que tinha e ir ao banco para conseguir um empréstimo. Você não tem que fazer isso, começou ele outra vez. Eu sei. É muito simpático da sua parte, mas certamente pretendo manter minha palavra. De fato, garanta que o comitê de construção saiba que é definitivamente um prazer para mim. Espero que tenha sido cordial, mas não tenho certeza, pois no momento em que desliguei o telefone estava segurando a cabeça com as minhas mãos. Desesperada. Aquilo era muito dinheiro, mais ou menos 100 vezes mais do que eu imaginava precisar. Ok, senhor, disse eu. Você me colocou nisso, agora me tire dessa. Como eu vou conseguir esse dinheiro? E então tocou o telefone. Era Richard. Preciso voltar um pouquinho no tempo e explicar uma coisa. Meses antes desse acontecimento, Richard havia feito uma proposta de investimento. Um geólogo que ele conhecia havia desenvolvido uma tecnologia sísmica para descobrir petróleo. Richard havia investigado o procedimento e ficou muito bem impressionado com seu potencial. Como resultado, ele me encorajou a investir em 2 poços de petróleo. Confiei em seu julgamento e disse, vá em frente. Desde aquele dia, nunca mais tinha pensado naqueles poços. Richard estava abismado. Nunca vi uma coisa dessas em toda a minha vida. Tudo o que você toca se transforma em ouro, mãe. Ele disse. O que você quer dizer? Aqueles poços de petróleo, lembra? Acabo de saber que deu resultado. Não apenas um, mas os 2. Os 2 jorrando petróleo. É inacreditável. Você sabe quanto valem aqueles poços? Conte para mim. Tenho certeza de que tinha parado de respirar, pois tinha uma sensação estranha. Entre os 2, disse, sua parte nesse mês será de mais de $100.000. Eu lhe asseguro que foi uma mulher humilde e grata que levou minha parte à igreja ao meio-dia. O dinheiro que pedi ao banco seria pago no final do mês pelos lucros daqueles poços de petróleo. Esse fato me lembrou de algo que aprendi quando eu era ainda muito pequena na escola dominical, cuja classe, por sinal, não era nem de perto tão boa quanto as do novo edifício.
Nunca tenha medo de doar para Deus, porque Ele sempre encontrará a maneira de que receba muito mais. A parábola dos talentos é exatamente isso. Quanto mais você der, mais receberá. Tô chorando já. É impossível doar mais do que Deus. Mas há uma sequela em minha história. Após aquele sucesso, alguns anos depois, pediram que liderasse uma arrecadação de fundos para a igreja. Dessa vez, resolvi tomar outra direção. Organizei-me com outros membros e passamos 6 semanas para preparar a congregação para a nossa proposta. Numa manhã maravilhosa de domingo, conseguimos doações acima de 10 milhões para o Centro de Aprendizagem Cristã. E numa outra vez, 7 milhões para o santuário da igreja. Já disse antes, mas agora vou dizer com mais força. É impossível doar-se mais do que Deus.